Cara, nos últimos meses eu passei por um estresse muito grande e por incrível que pareça, vocês viram, eu tava de férias, eu tava viajando e mesmo assim eu tava estressado, discutindo um monte com a minha namorada e eu percebi uma coisa: as pessoas que vivem sob constante estresse, que têm muita responsabilidade, que têm muito dever e que têm muita cobrança sobre elas, elas são mais suscetíveis, obviamente, a ficar estressado, mas também elas são mais suscetíveis a terem problemas emocionais, a utilizarem substâncias como ilegais, substâncias ilegais, álcool também. E o porquê disso, né? Eu comecei a pensar. E o porquê é que uma pessoa que está constantemente ligado à cobrança, à responsabilidade e que se auto-cobra também ao mesmo tempo, ou seja, exige muito dela ao mesmo tempo, essa pessoa ela tem muita dificuldade de se desligar, sabe? Se desligar dos problemas atuais. Eu sou uma pessoa assim. Eu tenho uma dificuldade extrema de não ficar ruminando pensamentos e pensando coisa atrás de coisa sobre problemas. Hoje eu melhorei bastante, por ler bastante, por tentar entender o porquê eu me sinto assim. Mas há alguns meses atrás eu diria que isso era muito difícil, eu não conseguia desligar, eu não conseguia ficar tranquilo. Agora melhorou muito pra mim, mas ainda assim eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu não lembro qual foi a última vez que eu tive paz. Eu me sinto cansado emocionalmente. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo também devem se sentir assim. Quando você é responsável pela sua família, e quando eu digo responsável é quando você é o porto seguro da sua família, né? Quando você tem problemas mundanos, né? Como por exemplo, eu me envolvi num acidente, na época era um carro alugado, a empresa do carro alugado entrou com um processo judicial para tentar me cobrar, problemas mundanos. Ou como por exemplo, o bem-estar da minha filha, que ela vive, eu vivo longe dela, como alguns de vocês sabem. Se você não é novo nesse canal, e aliás, se você é novo nesse canal, já se inscreve aqui. Então, como muitos de vocês sabem, eu vivo na Europa trabalhando e a minha filha vive aqui no Brasil, aqui em Floripa. E eu não tô perto dela, ela tá numa fase difícil da vida dela. Ela tá um pouco distante da mãe dela. Então são coisas, e eu por me autocobrar, são coisas que pesam muito pra mim. E muita gente, vocês de fora, e pelos comentários, né, a gente vê, né, cara, poxa, você viaja, você ganha em euro, você tem dinheiro pra ter coisas. E é o que eu sempre bato na tecla, né, cara, que dinheiro não é bosta nenhuma, cara. Dinheiro não presta pra nada se você não tem com quem ele compartilhar. Se você tem o que comer, se você tem um teto e saúde, irmão, eu tô te falando, você tem 90%. E muitos de nós, e eu faço isso também, todo mundo faz, né? A gente julga, a gente vê as pessoas e acha que porque aparentemente essa pessoa tá viajando, essa pessoa tá num carro bom, essa pessoa tá comendo num restaurante bom, a vida dela é uma maravilha. E ela não tem problemas. Porque é aquilo que a gente está vendo na hora, né? E por que eu estou falando tudo isso? Bom, primeiro que eu estou só compartilhando com vocês a minha jornada de vida, né? O que é basicamente o que eu faço nesse canal. Eu passo as minhas ideias para vocês e basicamente vocês estão vendo alguém explicar coisas da vida, da percepção dessa pessoa, que no caso sou eu. Eu perdi pessoas muito jovem também, né? Uma família desestruturada. Isso tudo me faz ter essa dificuldade gigantesca de desligar. O que você precisa fazer, se você é uma pessoa que se sente assim, é
Você precisa, de alguma maneira, tentar deixar a sua vida o mais confortável para você, o máximo possível. Para que você... Porque todo mundo precisa de uma válvula de escape. Eu, como tem vídeos aqui no canal, eu fumei cannabis por 13 anos da minha vida. E eu demorei muito para me liberar desse vício. Hoje faz 3 meses mais ou menos que eu tô de férias, 3 meses e meio, né? E eu tô consumindo mais álcool do que eu consumia antes. Só que eu também tô sob um nível de estresse muito alto. Então eu percebi essa correlação e é por isso que algumas pessoas se viciam mais fácil. E eu cheguei nessa conclusão. Eu pensei, por que tem pessoas que se engancham mais fácil em determinadas substâncias e outras não? E é basicamente por isso. Óbvio também, a ciência diz, tem a parte genética, tem gente que é mais suscetível a se viciar em substância X e outras em substância Y. Porém, o contexto de vida da pessoa, ele diz muito. É tipo um estudo que eu li uma vez de um ratinho que ficava isolado numa jaula e tinha só água ou um botão que o ratinho podia apertar que liberava cocaína. O ratinho não tinha mais nada na jaula dele. Ou seja, imagina um ser humano que tenha substâncias, eu estou falando de qualquer substância, na vida dele, ou ele tem as coisas saudáveis da vida dele, e tirando isso ele não tem mais nada. O que acontecia com o ratinho é que ele apertava o botãozinho da droga até ele morrer de overdose. Ele preferia usar a droga do que se alimentar, do que tomar água e do que comer. E o que os cientistas descobriram é que esse ratinho estava muito estressado, ele não tinha mais nada na vida dele para servir como válvula de escape. Então eles fizeram um outro estudo, botaram os ratinhos com o mesmo botão que liberava a droga, a comida e a água, porém eles melhoraram a vida do ratinho e colocaram uma rodinha para ele correr, colocaram outros ratos para ele socializar, colocaram rações de sabor diferente. E o que aconteceu é que, mesmo com a substância ali, a droga disponível para o ratinho ir lá e usar, ele usou pouquíssimas vezes. E esse é um estudo real que existe. Se você colocar Red Park Study no Google, você vai encontrar esse estudo aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa trabalhar na nossa vida e melhorar ela. E ter relacionamentos saudáveis, ter coisas que a gente gosta de fazer, hobbies. Eu, por exemplo, gosto de jogar videogame, eu gosto muito de esportes, eu gosto de treinar. Agora, por exemplo, nesse período que eu tô muito triste, agora, por exemplo, nesse período que eu falei pra vocês que eu tô muito estressado, eu parei faz alguns meses que eu não treino também, né? Porque como eu tô longe da academia, eu tô viajando de um lado pro outro, e eu percebi isso, que eu tô muito mais estressado. Eu tô basicamente sem casa. Quando eu digo sem casa é que eu não tenho uma base fixa, não tenho a minha casa, não tenho o meu quarto, não tenho as minhas coisas guardadas no meu lugar. A ausência disso tudo deixa você estressado, cara. E o mais importante é, quando você se dá conta disso, e essa é a razão que eu tô fazendo esse vídeo, quando você se dá conta disso, você não se sente mal. Você não se culpa, que era o que acontecia comigo. Muitas vezes eu me culpava e me sentia mal por estar me sentindo desse jeito. É um comportamento autodestrutivo. Você se sente mal porque você não sabe porque você está estressado, porque você está irritado, porque que as coisas não vão certo na sua vida, porque você fica impaciente, porque o seu relacionamento tem muita briga. Deixa o like se quando você fica estressado, se quando você está sob pressão extrema, se você percebe isso também. Ou melhor, deixa até aqui nos comentários que tipo de coisa você faz
quando você está estressado. E você vai perceber um padrão, que geralmente é a fuga da realidade. E aí que a gente tenta se isolar, usar álcool, cannabis, a droga que seja. Cada pessoa tem uma válvula de escape. Tem gente que gosta de ficar sozinho, tem gente que joga, que fica jogando horas a fio. Eu fazia muito isso. E se você quer ajudar alguma pessoa, mas você não sabe como ajudar essa pessoa que está tendo esse problema, compartilhe esse vídeo com ela, porque muitas vezes você só precisa de ver que outras pessoas também passam por isso. E o fato de você saber que tá tudo bem estar estressado, tá tudo bem eu ter extravasado ou eu extravasar em certos momentos, porque nós não somos de aço. O ser humano é uma criatura extremamente falha e vulnerável. E a gente muitas vezes acredita que a gente precisa ser perfeito. E isso só faz as coisas ficarem mais difíceis. Espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido, e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esquece de se inscrever no canal e dar aquela força para os próximos vídeos e para que a gente consiga alcançar, para que eu consiga alcançar mais pessoas e ajudar. Como eu ouvi muitos comentários de pessoas falando para mim que os meus vídeos ajudaram, isso que eu faço agora me faz bem. É uma válvula de escape, porque às vezes eu só sinto que eu preciso falar com alguém que não é do meu círculo pessoal de vida. Eu só preciso falar com uma pessoa que não vai me julgar pelos meus problemas, pelo que eu tô falando, e muitas vezes isso é possível quando você fala com um estranho. E o ideal é você falar com um profissional, com um psicólogo, mas não são todas as pessoas que têm tempo e dinheiro para fazer isso. Mas a sua saúde mental é muito importante. E às vezes ver alguém falar de algo parecido que você passa pode ajudar muito. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.